Irmãos, a graça, ela está em toda a Bíblia. E eu queria trazer algo para você dessa noite do Velho Testamento, para você entender como tudo que Deus estava fazendo fazia um sentido para que a gente vivesse o que nós estamos vivendo hoje. Colocasse o título da palavra aqui para mim nessa noite. O título da palavra dessa noite é identidade. É a nossa identidade em Cristo. Tudo que o diabo quer fazer é roubar a sua identidade. Tudo que o diabo quer é que você não saiba realmente o que foi feito por você, quem você representa. Tem uma imagem do tabernáculo do Velho Testamento, só para você ficar atualizado no que eu quero ministrar para você nessa noite. Antes da nova aliança, lá no Velho Testamento, era assim que servia a adoração, o perdão dos nossos pecados, né? Esse era o tabernáculo que era montado, desmontado, né? Ali era o sacrifício das ovelhas, o Santo dos Santos. Então assim era a forma como era feita a adoração a Deus no Velho Testamento. E quando a gente olha para isso, a gente pergunta assim: aonde está a graça aí? Eu queria que você lesse comigo um texto, né? Porque é uma história fascinante esse tabernáculo de Moisés. É um quadro maravilhoso, né? Que reflete o Senhor Jesus na nova aliança. Talvez você não saiba, mas nós pensamos melhor quando nós usamos imagens. Toda vez que nós usamos imagens, não apenas palavras, a gente consegue pensar melhor, a gente consegue fixar melhor, né? Quando nós vemos imagens, a gente consegue guardar isso por mais tempo. E esse tabernáculo, ele está cheio de imagens. Eu não quero pregar sobre o tabernáculo, eu só quero pregar sobre um item desse tabernáculo. E eu queria que você lesse comigo, abrisse a sua Bíblia em Êxodo, capítulo 26. Nós vamos ver a graça aqui nesse tabernáculo. Nós vamos ver você aqui nesse tabernáculo. Eu, Jesus. Sabe, como é maravilhoso as imagens que tem aqui. Êxodo, capítulo 26. Eu não sou de ler textos grandes aqui, mas hoje eu vou ler um texto maior. E aí eu vou estar lendo esse texto, você vai estar pensando assim: nossa, mas o que isso tem a ver, né? Calma. Fala para quem está do seu lado assim: calma. Deixa Deus falar nessa noite. Êxodo 26, do verso 14 ao 30. Você acompanha aí, eu vou acompanhar na minha Bíblia aqui. Se a tradução estiver um pouquinho diferente, não se preocupa. Deus está dando as ordens para a construção do tabernáculo. Como deveria ser esse tabernáculo para que as coisas acontecessem. Até que chegou no verso 14, né, que Deus está falando sobre as tábuas desse tabernáculo. Ele deu direções para todas as coisas. Verso 14 diz assim: farás também para a tenda uma cobertura de pele de carneiro, tingida de vermelho, e por cima dessa uma cobertura de peles de animais marinhos. Verso 15, fala das tábuas agora. Fará também as tábuas do tabernáculo, de madeira de acácia. Fala assim comigo: acácia. Fala forte, irmão, acácia. Isso, eu estou com saudade das crianças. Acho que as crianças fazendo barulho aqui embaixo anima mais, né? As tábuas seriam feitas de acácia. Presta atenção. Onde é que eu estou aqui? São colocadas verticalmente. Eu não sei se você já foi numa serraria, mas eu nasci perto de uma serraria, e lá quando você botava a madeira, você ia serrando as madeiras assim. Se você for no material de construção, você vai ver que as tábuas, elas estão uma em cima da outra assim, certo? Mas Deus falou assim: olha, as tábuas vão ser feitas de acácias, mas elas vão ser colocadas em pé, uma do lado da outra. Vamos embora. Cada tábua terá 2 encaixes supostos. Assim fará com todas as tábuas do tabernáculo. É tipo aquele, como é que é o nome, Vandim? Forro de PVC, né? Que elas se encaixam. Deus estava falando assim: ó, vocês vão fazer as tábuas e elas vão se encaixar.
Cada tábua terá 2 encaixes, justamente, sobreposto. Assim farás com todas as tábuas do tabernáculo. Verso 18. Ao fazer as tábuas do tabernáculo, fará 20 delas para o lado sul, fará também 40 bases de prata, debaixo de 20 tábuas. Então essas tábuas, elas tinham uma base, elas foram colocadas verticalmente. Eu estou explicando para você entender onde está Jesus nessa história. As tábuas foram colocadas verticalmente em cima de uma base de prata. Fala assim, prata. Pronto, agora eu posso ler tudo, que você vai estar contextualizado. Farás também 40 bases de prata, verso 19, debaixo de 20 tábuas. 2 bases debaixo de cada uma das tábuas para os 2 encaixes. Também fará 20 tábuas para o lado norte dos tabernáculos, com suas 40 bases de pratas, 2 bases debaixo de cada uma das tábuas. E fará 6 tábuas, voltado para o fundo do lado ocidental do tabernáculo. Fará também 2 tábuas para os cantos do fundo do tabernáculo. Por baixo, verso 24, serão duplas, estendendo-se inteira do mesmo modo até a primeira argola em cima. Assim serão 2 tábuas do canto. Deus foi dando como Ele queria que fizesse as tábuas. Haverá 8 tábuas com suas 16 bases de prata, suas bases debaixo de cada uma tábua. Verso 26 até o 30. Fará também travessões de madeiras de acácia, 5 para as tábuas de um lado do tabernáculo, 5 para as tábuas de outro lado, e 5 para o fundo do tabernáculo do lado ocidental. O travessão central passará de uma extremidade à outra extremidade. Então essas tábuas, elas foram colocadas verticalmente. Você precisa entender isso, porque quando eu estiver pregando eu não vou poder te explicar mais. As tábuas eram colocadas verticalmente, elas eram de acácias, em cima de uma base de prata. E Deus falou, bota 20 para lá, 10 para lá, 5 para cá, isso não interessa para a gente hoje. E no meio dessas tábuas, vai passar um travessão, que vai ligar essas tábuas. É isso que o texto está falando. Verso 28, o travessão central passará entre as 2 tábuas e a extremidade da outra. Revestirás de ouro as tábuas, fala assim comigo, ouro. E de ouro farás as suas argolas, por onde passarão os travessões, que também serão revestidos de ouro. Então levantarás o tabernáculo conforme o modelo que foi mostrado no monte. Fala assim, pastor. Não, fala forte, pastor. Eu não entendi nada. É por isso que a gente está aqui, para te explicar. A Bíblia diz que as tábuas, elas eram de acácias, revestidas de ouro. A madeira estava em cima de bases de prata. Cada tábua representa, aqui, um crente nesse tabernáculo. Coloca para mim a outra foto, fazendo favor. Eu já começo a pregar. Ali são as tábuas. Cada tábua dessa aí representa, em pé, em cima da base, representa um crente que está fixada com os travessões, firmando para que elas fiquem em pé. Então, cada tábua era constituída de madeira. Presta atenção, irmão. A Bíblia é cheia de sinais, cheio de números que tem representatividades. Madeira na Bíblia representa o homem caído. Madeira na Bíblia significa o homem que caiu. Então essas tábuas estavam cobertas de ouro. Ouro na Bíblia significa a justiça de Deus e a sua glória. Então todos nós, por natureza humana, somos madeira caída. Todos nós, por natureza humana, não temos nada que tenha valor. A Bíblia diz que não há nada de bom em nós. Mas a Bíblia está dizendo que nós somos revestidos de ouro. E ouro na Bíblia fala da justiça de Deus. Então ouça, as tábuas estão firmadas sobre uma base de prata. Prata na Bíblia, eu estou te dando esses símbolos para você entender. Madeira na Bíblia significa homem caído. Ouro na Bíblia significa a justiça de Deus.
prata na Bíblia significa redenção de Jesus por nós no Calvário. Então o texto está dizendo que Deus pegou as madeiras que não valiam nada, colocou sobre a base de prata que é Jesus, que é a nossa redenção, e nos revestiu de ouro com a justiça dele, nos revestiu de filhos amados no nome de Jesus. Amém, amado? Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor? É isso que esse texto lá do tabernáculo está falando. Uma tábua equivale aí, vamos botar em dólar, no máximo $1, 5, 7 reais, uma tábua de acácia. Mas uma base de prata, no mínimo R$7.500 para você fazer uma base de prata, segundo os estudiosos do tabernáculo. Então, o fundamento é sempre mais caro que a madeira. O que isso nos fala, pastor? Isso nos fala que em nós mesmos, como homens, nós não temos valor algum. Mas a obra sobre qual nós estamos firmados, a obra sobre qual nós fomos colocados verticalmente, sabe, ela vale muito, ela é valiosa, ela é muito preciosa. Nós, quando olhamos para nós, não temos valor, mas quando nós olhamos que nós estamos em cima da base, que é Jesus Cristo, a madeira, ela foi colocada sobre o fundamento. O homem só tem valor quando ele está sobre o fundamento, que é Cristo, quando está afirmado no lugar de riqueza, no lugar da redenção. Então a Bíblia diz que todos nós éramos como árvores do deserto, nós éramos arbustos solitários e empoeirados lá nesse mundo. A madeira também, a Bíblia diz que ela provinha da acácia. Deus falou assim: pega a acácia e faz as tábuas. Você sabe onde a acácia cresce? A acácia é um arbusto que cresce no deserto. A acácia, ela cresce no lugar todo empoeirado. E a madeira representa nós. E a poeira na Bíblia é algo muito negativo. Se você olhar lá em Gênesis capítulo 3, verso 14, olha o que a poeira significa na Bíblia. Gênesis 3,14. Deus, quando o homem erra, cai, e a serpente engana, Deus dá uma ordem para a serpente e diz assim: então o Senhor declarou à serpente: em vez que você fez isso, maldita é entre todos os rebanhos domésticos, entre todos os animais selvagens, sobre o seu ventre rastejará, e poeira comerá todos os dias da sua vida. Então, quando fala de poeira na Bíblia, fala de maldição. Então nós éramos acácia, nós éramos uma madeira, que nós estávamos lá no deserto, no mundo, empoeirado com os nossos pecados, empoeirado com os nossos maus hábitos. Mas Cristo pegou essa madeira, sabe, e nos colocou sobre a base de prata, que é Cristo, nos colocou sobre o fundamento. Sabe, quando nós éramos árvores empoeiradas no deserto, as nossas raízes estavam fincadas na terra que Deus amaldiçoou. Essa é a razão porque existe maldição que passa de pais para filhos, para os ímpios. Pode ver aquelas raízes, aquelas plantas que estão no mundo, as maldições passam de pai para filho. Morreu de câncer, morre de câncer. Você vai no médico, a primeira coisa que o médico pergunta para você quando você está doente, ele pergunta assim: na sua família tem alguém que tem diabetes? Quantos já foram no médico e ouviram? Na sua família tem alguém que teve pressão alta? Sabe o que ele está falando? Que a maldição passa de um para o outro. Mas nós que estamos firmados sobre a base de Cristo, a Bíblia diz que nós somos nova criatura, que as coisas velhas já passaram e que tudo se fez novo, porque a nossa base é Cristo. Mas quem ainda está firmado lá no deserto, quem ainda está firmado no mundo, essas maldições passam de pai para filhos. Mas o nosso fundamento não está nesse mundo. Quem está nesse mundo, os recursos são limitados. A terra caída está debaixo de maldição.
que é o sistema desse mundo. As pessoas ficam esperando que fulano vai resolver. Esquece, irmão. Esquece. Ninguém resolve mais nada aí não, o sistema está caído. Ouça, quando nós somos salvos, Deus nos corta do suprimento do mundo, nos transforma em tábuas para a sua edificação. Quando nós somos salvos, Deus nos tira de todo o suprimento do mundo e nos coloca sob a base que é Jesus Cristo de prata, que é a redenção. Assim nós somos edificados. A Bíblia diz que nós somos edificados, talvez você não saiba disso, mas a Bíblia diz que nós somos edificados casa de Deus, morada de Deus. Tem muitas pessoas que pensam que isso aqui é a casa de Deus. Isso aqui não é a casa de Deus. Isso aqui é um prédio onde a gente se reúne para celebrar a Deus. Isso aqui é um prédio onde a gente se reúne para treinamentos. Aqui é um prédio, mas isso aqui não tem nada de casa de Deus. Quando a gente vai embora, Deus vai também. Você acha que Deus fica aqui te esperando até domingo que vem? Isso aqui é gesso. Aqui embaixo é terra, fogo, água, vento. Uma vez nós íamos casar um menino da igreja, e não era assim, né? Era de madeira. E no meio aqui, ó, tinha uma coluna. Né, Edu? Tu lembra disso? Aí tinha um menino que estava arrumando para o casamento, ele me levou lá atrás, assim, ó. Aí ficou uma meia hora tentando conversar comigo. E o púlpito estava daquele jeito ali. Aí ele levou lá atrás, e era de madeira, assim, mas não pegava tudo, só pegava um pedaço. E ele ficou assim: pastor, essa coluna no meio aí, a gente tinha que tirar esse... Queria falar um negócio para o senhor, mas o senhor não vai gostar. Eu falei: o quê, meu filho? A gente tinha que tirar esse negócio daí, botar de lado. Eu e o Edu e mais uns 4, né, Edu? Nós já estávamos botando o braço para carregar o palco, que o irmãozinho ia casar, irmão. A gente queria ver ele casar e ir para a lua de mel. A gente ia arrastar aquele negócio para o lado assim. Ele falou: não, não é o palco não, é só isso aqui. Eu falei: cara, você está fazendo essa história toda. Não, pastor, porque as coisas de Deus não podem mexer. Deixa eu falar para você. Você e eu éramos tábuas, árvores do deserto, empoeirada. Deus pegou a gente, transformou em tábuas e colocou em pé, sob a base que é Cristo. E nós estamos edificando, e nós edificamos a casa de Deus. Deus mora agora aqui, ó. Não é aqui. Quando você vai embora, Deus vai com você. Quando você vai trabalhar, Deus vai com você. Quando você está namorando com a sua esposa, Deus está com você. Feliz da vida. Agora presta atenção. A Bíblia diz que nós não fomos colocados deitados, nós fomos colocados em pé. Por quê, meu amado? Porque nós estamos em pé na presença de Deus, amém? Nós não estamos deitados, nós estamos de pé na presença do Senhor. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Eu estou falando nessa noite da sua identidade, de quem você é em Cristo. Aí o Senhor coloca a gente sob a base de prata, para cada tábua sobre os nossos pés. Então nós estamos firmados em quê? Nós estamos firmados na obra da redenção. Nós estamos firmados na obra da cruz. Nós não estamos firmados no nosso comportamento. Nós não estamos firmados na nossa obediência. Nós não estamos firmados no nosso esforço. Nós estamos no que Cristo fez por nós, não por aquilo que nós fizemos. Ele nos cortou, nos colocou em pé e nos colocou firmado em Cristo Jesus, na obediência de Cristo Jesus. Havia 2 bases de prata para cada tábua. Se você ler o texto direito, você vai ver que tinha 2 bases de tábua para cada prata. Por que 2, pastor? Porque a obra da redenção teve 2 momentos.
Tabernáculo fala disso. A obra da redenção teve a morte, mas teve a ressurreição de Jesus. O Senhor morreu pelos nossos pecados, amém, amado? Mas não foi a morte de Jesus que te salvou. Tem pessoas que pensam que, Jesus morreu por mim e me salvou. Não, irmão, quem te disse isso? A morte de Jesus foi para resolver outro problema, irmão. Foi para tomar todo o domínio que estava sob as mãos de Satanás, porque Deus, Ele é Senhor. Meu microfone está falhando ou é impressão minha? Me ajuda aí alguém. Deus, Ele tem que ser Senhor de todo o universo, que foi Ele que criou. Presta atenção, mas na terra Ele não era Senhor, porque Adão tinha entregado para Lúcifer todo o poder. Quando Jesus morre na cruz, Ele paga toda a dívida, e Ele restaura todo o poder. Pastor, onde nós entramos isso? Nós entramos na ressurreição. Foi a ressurreição do Senhor Jesus Cristo que mostrou que nós estávamos pagos, e quando Ele ressuscitou, então Ele pôde nos salvar em Cristo Jesus. Sabe, o Senhor morreu pelos nossos pecados, mas Ele ressuscitou para a nossa justificação. Quando Ele ressuscitou, a dívida estava paga. 1 Coríntios capítulo 15, verso 17. 1 Coríntios 15, 17 diz assim: e se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Se Cristo não tivesse ressuscitado, era inútil a gente estar aqui, não teria valido de nada. Por isso que a nossa redenção está sob duas bases: a base da morte, a base da morte e a base da ressurreição. A ressurreição é o recibo de garantia. Só abaixa um pouquinho para mim o volume. A ressurreição é o recibo de garantia que a redenção foi aceita diante de Deus, que os pecados foram perdoados e Deus aceitou o pagamento. E a prova disso é que Cristo ressuscitou, irmão. Sabe, a prova disso é que nós então agora podemos ser filhos de Deus. Então, quando Ele morreu, Ele levou sobre si os nossos pecados, mas quando Ele ressuscitou, os nossos pecados ficaram nas profundezas da morte. E a Bíblia diz que deles o Senhor não se lembra mais. Agora, deixa eu seguir esse texto aqui. Todavia o Senhor não apenas nos tirou do deserto empoeirado. Tem pessoas que acham que Jesus apenas salvou a gente e colocou aqui para a gente ser apenas mais uma pessoa. Fica aí, se vira, até eu voltar. O Senhor não apenas nos tirou do deserto empoeirado, mas Ele nos transformou em tábuas para a sua edificação e nos colocou sobre o fundamento do Evangelho. Ele também, sabe o que a Bíblia diz que Ele fez? Ele nos cobriu de ouro. As tábuas estavam sobre a fundação, mas a Bíblia diz que elas foram cobertas de ouro. O ouro aponta para a justiça de Deus. Amado, nós fomos justificados. Nós recebemos a justiça de Cristo como ouro sobre as nossas vidas. Meu amado, no final dessa mensagem você vai entender isso melhor que eu estou te falando aqui. Sabe o que isso nos mostra? Que quando nós não estamos apenas colocados em cima de uma redenção, mas nós também fomos revestidos de Cristo. Sabe, porque o ouro aponta para Cristo, o ouro aponta para a justiça. Deus não só nos tirou do deserto e nos colocou em tábuas, não. Ele nos colocou sobre a obra da redenção, a obra da ressurreição, e Deus pegou e nos revestiu de ouro, porque nós somos revestidos de Cristo, nós fomos inseridos dentro de Cristo. Quando o Pai olha para você, irmão, tem muitos crentes que não querem se chegar diante de Deus. Não, estou com vergonha porque eu não orei. Deixa eu te falar, quando Deus olha para você, Ele não vê você mais, Ele vê o ouro. Deixa eu repetir isso para você. Quando Deus olha para você, Ele não te vê mais, Ele vê o ouro que está revestido sobre você. Quando Deus olha para você, Ele não vê mais a tábua empoeirada do deserto que Ele tirou e colocou ali uma tábua, não. Quando Deus olha para você, Ele vê essa tábua que foi tirada do deserto, que foi colocada sobre a base e que foi revestida de ouro, que é Cristo. Então quando Deus olha para você, Ele não vê você, Ele vê o próprio Jesus.
Por quê, pastor? Porque nós estamos escondidos em Cristo. Deus não vê mais as nossas fraquezas, Deus não vê mais as nossas enfermidades, Deus não vê mais as nossas falhas e pecados como homem, como éramos como madeira, mas Ele vê a nossa justiça em Cristo, que é o ouro que nos reveste. Se você não tiver esse entendimento, você nunca vai ter identidade de Cristo. Você vai estar sempre achando que você é um pecador. Você está sempre achando que você é aquela pessoa que estava empoeirada lá no deserto. Mantenha isso na sua mente. Cada vez que você viver na presença de Deus, cada vez que você for para a presença de Deus, Ele não te vê mais como uma madeira empoeirada, Ele vê como o ouro que está te revestindo diante do Senhor. Oh, meu amado, isso é a maior revelação que você precisa ter na palavra de Deus. O que tem de crentes com acusação, o que tem de crentes com medo de chegar diante de Deus, o que tem de filhos que acham que o pai está aborrecido com ele, o que tem de filhos que acham que o pai está querendo punir ele. Ah, o avião caiu, foi vontade de Deus, que isso? Ah, o carro bateu, foi vontade de Deus, que isso? Não é vontade de Deus que avião caia, não é vontade de Deus que carro bata. Se é esse Deus que te ensinaram, esse não é o Deus da palavra. Porque pessoas conhecem Deus como um justiceiro, mas a Bíblia diz que Ele é o nosso Pai. Ele nos tira do deserto, Ele nos faz tábuas de acácias novas, Ele nos coloca sob a base e Ele nos reveste de ouro. A madeira não vale nada, a prata vale um pouco mais, mas o que dizer do ouro? O ouro é incomparável. E o texto que nós lemos diz que havia uma barra no meio das tábuas, que uniam uma tábua com a outra. Essa barra, o texto diz que passava por dentro das tábuas. Sabe, essa era a forma que mantinha todas as tábuas juntas. Irmão, você já pensou na criação que você teve? Irmãos, nós já tivemos criações totalmente diferentes aqui. Aqui tem pessoas que teve criações totalmente diferentes umas da outra. Umas passaram um tipo de problema, outros passaram outro tipo de problema. Aí Deus pega essas pessoas e junta elas tudo num lugar, para dizer que agora nós somos irmãos. Como manter essa unidade, irmão? Você acha que você consegue manter essa unidade? Você acha que eu consigo manter essa unidade? O texto diz que tinha uma tábua que passava entre todas as tábuas e que fazia com que essas tábuas ficassem unidas. Sabe o que une a igreja? Não é um louvor abençoado. O que une a igreja não é eventos. O que une a igreja não é ministérios. O que une a igreja é Jesus Cristo no nosso meio, nos firmando. Só isso pode unir uma pessoa. Tinha barras no exterior e tinha barra dentro do interior das tábuas. O que isso mostra? Que não apenas, amado, nós estamos em Cristo. Quando eu falo assim, amado, presta atenção, nós estamos em Cristo. Isso já é muito, mas deixa eu te falar, as barras, elas passavam dentro das tábuas. Isso mostra que nós não apenas estamos em Cristo, mas Cristo também está em nós. Você precisa acreditar nisso, você precisa crer nisso, você precisa ter essa identidade que você carrega Cristo dentro de você. Às vezes a gente fica com vergonha de fazer um pecado perto de uma pessoa. Eu duvido, irmão, eu duvido. Vem cá, Fagner, vem cá, Fagner. Fagner trabalha comigo lá, o dia todo comigo. Eu duvido. Vou supor aqui que o Fagner tem um problema sério, né? Toda vez que ele se ira, ele fala um palavrão. Só tem lá na igreja do Mar Morto, aqui não tem. É suposição. Eu nunca vi o Fagner falar um palavrão lá perto de mim. Trabalha comigo o dia todo.
Vamos supor que você tem um outro problema e você está coladinho do meu ladinho, o dia todo do meu ladinho. Passa uma mulher bonita, você... Mas do meu ladinho você... Sabe o que é isso? É porque você tem respeito ao seu líder que está do seu lado. Você sabe que ele está aqui do seu lado, você não vai vacilar. Agora deixa eu te falar para você. O dia que você entender que o Espírito Santo está dentro de você, em todos os lugares que você for, em todos os lugares, no seu trabalho, no seu serviço, em todos os lugares, qualquer coisa que você fizer, você está carregando Cristo dentro de você. Sabe o que vai acontecer, irmão? Você vai querer adorar esse Deus, você vai querer exaltar esse Deus. Quando você for fazer uma coisa errada, Ele vai fazer: ô paizinho, me perdoa, estou aqui com o Senhor. Isso é a revelação que você precisa ter. Não é só Cristo em nós, não é nós em Cristo, mas Cristo está dentro de nós. Hoje você está coberto com ouro, que é Cristo. Você pode se sentir salvo e seguro no meio deste mundo. Você está, a Bíblia diz que nós estamos no esconderijo do Altíssimo, porque nós estamos cobertos de ouro. Pastor, estou vendo nada. O que é coberto de ouro? Encoberto é oculto. Por que o Senhor deseja que estejamos oculto nele? 2 Coríntios capítulo 3, agora eu vou começar a pregar agora eu fui para o Novo Testamento, tá? Já estou acabando, mas vou pregar. O que significa estar oculto em Cristo? 2 Coríntios capítulo 3, 2 e 3 diz assim: vocês mesmos são a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida. Não, deixa eu chamar as crianças lá em cima. Conhecida. Vão, gente, fala comigo, me ajuda. Conhecida. O pessoal está te lendo o dia todo. Vamos verso 3. Vocês demonstram que são uma carta de Cristo, resultado do nosso ministério, escrito não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de corações humanos. Pastor, o que é estar encoberto de ouro? O que é estar oculto em Cristo? O texto está dizendo que todos nós somos cartas de amor de Cristo. Não é escrita com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, somos cartas vivas. Agora entenda, irmão. Você já viu uma carta viva andando? Eu falei de manhã, eu falei no começo da palavra, que nós pensamos melhor quando nós usamos imagem. O texto está dizendo que nós somos uma carta, escrita com o Espírito e lido por todos. Queira você ou não, presta atenção, alguém está te lendo. Isso não depende, lei da gravidade, não acredito. Pode não acreditar, mas você cai. O texto está dizendo que nós somos uma carta e que nós estamos sendo lidas por todos. Mas o que isso tem a ver com o oculto em Cristo? Nós lemos a Bíblia, certo, irmão? Amém? Mas o que o mundo lê? Não, irmão, se você abrir a Bíblia lá em Tessalonicenses capítulo 2, verso 5, vai dizer que nós temos que orar. 2? Abrir aonde? Você falar para o ímpio que a Bíblia tem 66 livros, ele fala: não, é um só, rapaz, é um livro. Quem não tem Jesus, que não tem ainda uma experiência com Cristo, não lê Bíblia.
porque está escrito na Bíblia. Ele falou, não muda nada. Nós lemos Bíblia, mas o mundo não lê. O que Paulo está dizendo que o mundo lê? O mundo lê as cartas vivas. Paulo está dizendo que o mundo lê as cartas vivas. Nós somos as cartas vivas desse mundo. O mundo está nos lendo todos os dias. Eles não pegam Bíblia para ler. Para quê? Eles lêem a sua vida. Eles não pegam Bíblia para ler lá no trabalho deles. Eles leem a sua vida. Daí diz que é crente. Vai na igreja todo domingo. É assim que é crente, né? Eles não aprendem pelos tanto que eles ouvem de nós, irmão. Esquece. As pessoas não aprendem pelo tanto que elas ouvem de nós, mas por aquilo que elas veem em nós. A mesma coisa é o exemplo de criança. Presta atenção, você que é pai. Presta atenção, as crianças, elas não aprendem pelo tanto que elas ouvem, elas aprendem pelo tanto que elas veem em nós. Eu sei que muitos pais gostam de colocar regras para ensinar seus filhos, como leis, um monte de requisitos, sabe? Que meu filho, não, esquece. Essa não é a maneira adequada de educar a criança. Pais felizes educam filhos muito melhor. Eu vou repetir aqui para você. Pais felizes educam filhos muito melhor que todos. Os filhos absorvem aquilo que eles veem o pai fazendo. Não adianta pedir para o seu filho para ler a Bíblia, se você não lê. Não adianta pedir o seu filho para adorar, se ele não vê você adorando. Se toda vez que o seu filho vê você com problema, você falta o culto, ele está aprendendo que o dia que tiver problema tem que faltar culto. Eles aprendem por aquilo que eles veem em nós. Não adianta você querer ter filhos felizes se você anda triste. Não, eu dei um monte de brinquedo para o meu filho, sei o que. Não adianta. Se você anda triste, o seu filho não vai ser feliz. Se você está em depressão, é isso que você vai ensinar para os seus filhos. Eles não aprendem do que nós falamos, eles aprendem do que nós somos. Estou te dando uma dica para você que é pai aqui. Por quê, pastor? Porque você é uma carta. Você é uma carta. Por isso é tão importante ter uma imagem correta do Senhor. Por isso, às vezes as pessoas ficam achando que Jesus era um cara... Não, Jesus ele era muito alegre, irmão. Jesus ele era uma pessoa extremamente alegre. Só para você ter ideia, as crianças amavam estar com Jesus. Criança só gosta de ficar com gente alegre. Criança não fica com ninguém birrento. Você nunca vai ver uma criança ficar com uma pessoa sisudo. Porque criança só fica com gente alegre. As crianças amavam andar com Jesus. A Bíblia diz que Jesus recebeu unção de alegria, porque Jesus era completamente amável. Tudo a respeito de Jesus é proporcional e equilibrado. Ele era firme, sem ser áspero. Quando nós somos firmes, nós ferimos as pessoas. Ele era gentil, sem ser fraco. Quando somos gentis, somos passivos e frágeis. Quando você vê o Senhor, quando você investe tempo com Ele, a gente acaba se tornando igual a Ele. Sólido, forte, confiante, estável. Não tem como você gastar tempo na presença do Senhor e sair da presença dEle deprimido. Não tem como. A presença do Senhor nos contagia de fé. A presença do Senhor nos contagia de esperança. Todos que tocaram no Senhor Jesus, eles foram curados. Então quando nós tocamos na sua presença, algo da sua vida, algo da sua saúde é transmitido a nós também. A nossa fé é fortalecida e a nossa vida ela cresce espontaneamente. Agora escute porque eu estou falando isso tudo para você. Quando a revelação do Senhor se torna forte na sua vida, todos vão perceber
que você teve uma mudança. Tem pessoas achando que você vai vir para a igreja e você vai mudar porque você veio para a igreja. Irmão, não transforme a igreja de Cristo num lugar de religião. A igreja do Senhor Jesus Cristo não é para mudar comportamentos, não, irmão. Não, agora eu fui para a igreja, não bebo mais, não fumo, não falo dos outros. Para de besteira. O Senhor Jesus não veio aqui mudar hábitos nossos, não. Ele veio mudar a natureza. Nós só somos transformados quando nós temos um encontro com o Senhor Jesus. Sabe o que Ele faz? Ele muda a nossa natureza de cão e nos coloca de filhos. Ninguém fica na igreja porque gosta de uma igreja, porque gosta de um louvor. A gente só fica aqui porque a nossa natureza foi transformada. Às vezes eu fico pensando assim: Deus, como que eu consigo há 36 anos, 37, não sei, ir para a igreja todo domingo? Porque eu odeio ir no mesmo lugar 2 vezes. Uma vez nós íamos num hotel, eu e minha esposa, no hotel 5 estrelas aí, fiquei o ano todo esperando, fui lá no hotel, depois apareceu a oportunidade de ir de novo, falei, não vou não, amor, já fui lá, já sei tudo como que é. Não, amor, mas não vou não, vou para outro lugar. Ganhei uma passagem tudo paga para Caldas Novas, fui lá, fiquei em Caldas Novas, 2 anos depois ganhei de novo, falei, vou não. Não, amor, não gosto de ir para o mesmo lugar. Eu fico pensando assim, por que eu venho há 36 anos, todo domingo, sem faltar nenhum domingo? Sabe por quê? Porque não é mais a minha natureza de velho homem, é a minha natureza de filho, porque aqui eu me encontro com o Pai todas as vezes, e todas as vezes é diferente. Nós não viemos aqui porque nós temos que deixar costumes errados, não, é porque nós temos um encontro com o Senhor. Então há transformação, a cada domingo nós somos transformados, porque nós contemplamos o Senhor, e a cada domingo nós somos mudados um pouquinho mais, nós recebemos um pouco mais de mudança. Talvez você nem perceba, mas as outras pessoas estão te vendo. Talvez você nem perceba, mas as outras pessoas estão te notando. Escute o que eu vou falar nessa noite. Todos nós somos transformados quando nós vemos o Senhor. E quando nós vemos o Senhor, as pessoas são atraídas pelo que eles leem em nós. As pessoas são atraídas por aquilo que elas estão lendo em nós. Quando a glória resplandece, a Bíblia diz que nós nos tornamos cartas vivas. O mundo quer ler em você esperança, o mundo quer ler em você um futuro melhor, o mundo quer ler em você restauração, o mundo quer ler em você cura, o mundo quer ler em você libertação, o mundo quer ler em você alegria, o mundo quer ler em você esperança, o mundo quer ler em você que existe um Salvador. Mas quando nós estamos lá fora no sistema, nós nos colocamos no molde do sistema. Não, está difícil, né? Onde eles vão ler isso, irmão? Aonde que o mundo vai ler que existe esperança? Aonde o mundo vai ler que existe cura? Aonde o mundo vai ler que existe alegria? Na mídia lá fora não tem como. A Bíblia diz que nós somos as cartas vivas. Nós estamos escondidos em Cristo. Agora entenda isso nessa noite, para a gente encerrar. As cartas nos explicam por que Deus nos oculta cobrindo de ouro. Queria que você tivesse a imagem de uma carta agora na sua mente. A Bíblia está falando que nós somos cartas vivas e que nós estamos ocultos em Cristo coberto de ouro. Eu queria que você terminasse, talvez essa seja uma palavra hoje, mas para você sair daqui com a sua responsabilidade que você tem lá fora. Presta atenção, meu amado. O que o carteiro leva para a sua casa? Não são cartas. O carteiro leva para a sua casa um envelope, certo? Ele leva um envelope para você. As cartas estão dentro do envelope. As cartas estão ocultas dentro do envelope. Por que nós estamos ocultos em Cristo? O envelope representa o Senhor Jesus, porque nós estamos ocultos nele. O endereço do destino está escrito no envelope e representa o céu. Por que as cartas são colocadas dentro do envelope, pastor? Em primeiro lugar, para mantê-las limpas. A Bíblia diz que nós somos cartas e nós estamos ocultas em Cristo. Por que nós estamos dentro dos envelopes? Para nos mantermos limpos.
Escute, Deus nos mantém em Cristo para nos preservar puros e limpos. Quando você está escondido em Cristo, sabe, você se mantém puro e limpo. Nós somos lavados pelo sangue, mas somos preservados limpos, porque estamos em Cristo Jesus. Nós não somos nós mesmos que nos mantemos limpos. Tem pessoas que acham que é ela que se mantém limpa. Não, eu vou orar, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo outro, porque eu preciso me santificar. Não é você que se mantém limpo, irmão. O que te mantém limpo é o envelope. O que te mantém limpo é você estar dentro de Cristo, é você estar escondido de Cristo. A carta permanece limpa. Segunda coisa, por que as cartas são colocadas dentro do envelope? Para impedir que pessoas erradas leem. Presta atenção nisso aqui, a Bíblia está dizendo que nós somos uma carta viva. O inimigo, o diabo, e aquelas pessoas que não gostam de você, elas não podem te ler. É por isso que nós somos um mistério para eles, como cartas guardadas dentro de um envelope. As pessoas olham para você e falam assim, mas como é que pode? Como é que pode? É porque você está guardado dentro de Cristo. A terceira razão que nós estamos dentro do envelope é que o endereço do destinatário é sempre colocado no envelope. Uma carta fora do envelope, irmão, ela nunca vai chegar no seu destino. Não, eu posso ser crente aqui em casa. Esquece, irmão. Uma carta fora do envelope, ela nunca vai chegar no destino, porque o destino está no envelope. E o nosso destino é Jesus Cristo. Não existe cristianismo sem o envelope. Não existe cristianismo sem a igreja. Mas porque estamos em Cristo, nós podemos ter a certeza que nós estamos seguros, que nós vamos chegar no nosso destino, que é o céu, que é a eternidade com Cristo Jesus. Sabe por que nós vamos ser salvos, irmão? Porque nós somos uma carta dentro do envelope que está indo para o lugar certo. Tem pessoas que não têm certeza da sua salvação, porque elas ficam olhando para elas. Elas não olham para o envelope que está levando ela. O mundo não conhece a sua identidade. Nós estamos sempre declarando que nós somos justiça de Deus em Cristo. Mas você já parou para pensar que esse irmão que está do seu lado aí também é justiça de Deus em Cristo? Todos nós somos justiça de Deus em Cristo. Mesmo aquele irmãozinho aqui não tem, mas só lá na igreja do Mar Morto. Mesmo aquele irmãozinho problemático, aquele que não tem muita proximidade, todos eles são justiça de Cristo. Não é só eu, não é só você. Talvez você é daqueles que nem gosta muito de comunhão. Talvez você é daqueles que nem gosta muito da família da fé. Mas a verdade é que somos todos tábuas colocadas uma do lado da outra, e precisamos ver o irmão revestido de ouro. Cristo nos colocou um do lado do outro. Sabe, aqueles que estão dentro do tabernáculo, o tabernáculo era interessante, porque as tábuas, elas eram revestidas de ouro por dentro. Por fora elas eram revestidas de pele. Quem está dentro da igreja, do tabernáculo, vê o ouro. Olha para o seu lado aí, irmão. O que você vê? Ouro. Quem está dentro da igreja vê o ouro. Mas o mundo olha para nós. Olha aqui, se não é assim, presta atenção. Quando você olhar para o irmãozinho que está do seu lado, sabe o que você vai ver? Ouro. Pode ser ele problemático, pode ser o que for, não tem problema. Ele é tábua colocada, revestida de ouro. Mas sabe o que o mundo lá fora vê a gente? Lá fora eles só vê a gente como peles. Eles não vê o ouro em nós. O ouro não é para o mundo ver. O ouro é para Deus ver. O mundo pode falar muitas coisas a seu respeito, mas deixa eu te falar, isso não importa. O que importa é o que Deus vê. Não precisamos impressionar o mundo, sabe por quê? Porque Deus já está impressionado conosco, por causa de Jesus. Por causa de Jesus, Deus está impressionado com você. Essa é a sua identidade, irmão. O Senhor Jesus Cristo, Ele representa, sabe, a arca da aliança.
naquele tabernáculo. Hoje o véu foi removido, o lugar santo, o santo dos santos se tornou um só. As tábuas estão cobertas, estão todas contemplando a glória do Senhor. O Senhor nos colocou dentro da igreja, o Senhor nos colocou dentro do tabernáculo, para que a gente contemple a arca que está lá dentro. Dentro daquelas tábuas tinha o santo dos santos, e a arca do Senhor era lá dentro que ela ficava, sabe? Aquelas tábuas, elas contemplavam aquela arca o dia inteiro. E quando nós estamos reunidos em Cristo Jesus, nós estamos contemplando o Senhor todos os dias. E enquanto nós contemplamos, sabe, o ouro das tábuas vai refletindo a glória do Senhor. E a Bíblia diz que nós somos transformados de glória em glória. Nós somos transformados a cada dia. Então eu encerro nessa noite, entenda isso. O cristão precisa ser o centro de tudo. Cristo precisa ser o centro de tudo em nossas vidas. Amado, Cristo precisa ser o centro de tudo em nossas vidas. Nós precisamos centralizar Cristo em tudo, no nosso culto. Não existe culto sem falar de Jesus. Não existe culto de coach. Não existe culto para falar de estratégia. Todo culto tem que falar de Cristo. As nossas canções, todas as nossas canções têm que falar do Senhor Jesus. As nossas mensagens têm que falar do Senhor Jesus Cristo. A nossa adoração tem que falar do Senhor Jesus Cristo. O nosso casamento precisa falar do Senhor Jesus Cristo. A nossa criação de filhos precisa estar centralizada em Cristo Jesus. A nossa prosperidade, todas as coisas precisam estar centralizadas em Jesus Cristo. Porque quando nós contemplamos o Senhor, nós somos transformados de glória em glória. Então a sua identidade, irmão, é que você era uma tábua que estava lá no mundo, toda empoeirada. Cristo pegou você, colocou você de pé diante da redenção, colada um no outro. Ele passa por dentro de você, Ele te reveste de ouro e Ele te esconde dentro da glória dEle. Eu queria te convidar você nessa noite para você ficar de pé. Sabe, o ouro fala da justiça de Deus. Você está ligado a cada pessoa, porque essas tábuas eram ligadas pelo próprio Jesus que passava no meio um dos outros. Sabe, nessa noite, eu queria deixar você sair daqui e você lembrar que quando você sair daqui, você é uma carta que está sendo lida lá fora. Aonde você caminhar, irmão, você é uma carta que está sendo lida todos os dias. As pessoas não vão ler Bíblia, esquece. As pessoas vão ler você. Como você se comporta quando você tem um problema. Como você se comporta quando você está feliz. Como você se comporta quando você está triste. Como você se comporta quando você está em crise. As pessoas estão lendo realmente se nós somos cristãos. Se quando as coisas não vão bem, você continua testificando o nome do Senhor Jesus. Sai daqui essa noite, sabe, entendendo que você é uma carta. E por você ser uma carta, você está escondida dentro do envelope que é Jesus. Não precisa se preocupar, seu destino já está selado, é o céu. O envelope já está dito assim, remetente, né, endereço, céu, a glória do Pai. Se você estiver dentro desse envelope, não se preocupa, irmão, ninguém pode te arrebatar dentro dele. Jesus falou assim, ninguém pode tirar você de dentro de mim. Aqueles que o Pai me deu, ninguém pode arrebatar. Não se preocupe com isso, não se preocupe de perder salvação, se preocupe em permanecer dentro do envelope, que as pessoas te lendo como uma carta desse mundo. Deixa eu falar para você, irmão, as pessoas lá fora estão precisando de nós. Seus parentes estão precisando de você. Eles precisam ver que a cada dia você está mais feliz por servir o Senhor. Eles não precisam de mais um ensino, eles não precisam de mais um curso, nós que precisamos disso. Porque nós não temos mais o que fazer, a gente inventa curso. Nós não temos mais o que fazer, irmão, nós estamos esperando aí o céu voltar. Enquanto ele não volta, nós vamos ocupando aqui com um curso. Mas o mundo não precisa disso. As pessoas da sua família precisam olhar para você e falar assim, cara, o que está acontecendo com você? Você está diferente. Sua vida é diferente, você é feliz.
As pessoas precisam perguntar para você assim: o que você tem que nada te abala? Ah, não, porque eu sou trabalhador. Não, eu também sou. Isso não resolve o problema do mundo. O que resolve é a gente levar esperança para as pessoas, sabe? Então nessa noite, essa palavra é bem diferente de quase tudo que eu prego aqui no domingo. Queria que você saísse daqui com a revelação de que ainda dá tempo, sabe? Dá tempo ainda de deixar as pessoas lerem em nós algo novo, para que elas também conheçam o Jesus que você conhece. Feche os seus olhos nessa noite. Queria que você orasse por pelo menos 2 pessoas que você conhece lá fora, que ainda são madeiras empoeiradas, que são pessoas que estão com as suas raízes no deserto, que ainda não têm alegria, não têm esperança. Sabe, através dessa oração, amado, peça ao Senhor nessa noite para que Ele possa te dar graça, para poder falar do amor de Jesus para ela. Deixa elas lerem em você. Pai nosso, que estás no céu, santo seja teu nome, santo seja este lugar. Venha, Senhor, salva-nos. o teu reino e abale toda a terra, e abale todo este lugar, através de mim, através de nós, cartas feitas por tuas mãos, filhos de Deus, filhos da glória. Filhos da glória, filhos de Deus. Pai nosso, que estás no céu, santo seja teu nome, santo seja este lugar. Venha o teu reino e abale toda a terra, e abale todo este lugar, através de mim, através de nós, cartas feitas por tuas mãos, filhos de Deus, filhos da Aleluia. Pai, nós declaramos nessa noite que nós somos cartas vivas, Senhor. Declaramos, ó Pai, que nós estamos escondidos dentro de Cristo Jesus, que éramos tábuas, ó Pai, empoeiradas lá fora, mas hoje, Senhor Deus, fomos colocados em cima do firmamento que é a redenção de Cristo. Estamos revestidos de ouro, que é a Tua justiça, Senhor. Estamos ocultos em Cristo Jesus, ó Pai. E como cartas, Senhor Deus, queremos ser lidas pelos homens, ó Pai. Queremos ser lidas que o Senhor ainda ama esse mundo, Senhor. Queremos ler, ó Pai, que existe uma esperança para aqueles que creem em Jesus Cristo, ó Pai. Deus, queremos ser lidos, ó Pai, que existe cura para aqueles que estão enfermos, ó Pai. Existe, ó Pai, a prosperidade para aqueles que precisam, Senhor. Queremos ser cartas, ó Pai, que declara que ainda existe casamento felizes, ó Pai. Existe esperança, ó Pai, no meio desse mundo tão conturbado, Senhor Deus. Queremos ser cartas que declaram, Senhor, que Jesus Cristo está voltando, Senhor. Que haverá um novo céu, uma nova terra, Senhor. Que haverá um novo tempo, Pai. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, que essa noite, Deus, o Teu Espírito Santo possa trazer essa revelação em nossos corações.
que somos cartas vivas, ó Pai, que somos colocados diante do Senhor Jesus e que somos transformados a cada dia de glória em glória, de glória em glória, no nome de Jesus. Fala assim: eu sou carta, eu sou carta, eu sou carta viva, em nome de Jesus. Aleluia. Você pode dar uma salva de palmas para o Senhor nessa